Eu gostaria de compartilhar com os irmãos justamente sobre a nossa visão. O Senhor nos tem dado a graça nos últimos 27 anos que nós fomos ordenados tempo integral. Nós temos ensinado a mensagem de que cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro. A princípio, quando nós ensinávamos isso, havia muita resistência, havia muita oposição. Muitos irmãos que eram pastores sentiam-se ameaçados com esse ensino, porque eles pensavam que se ensinássemos para os membros da igreja que eles eram ministros, isso poderia, de alguma forma, ameaçar a autoridade do pastor. É normal, quando perde a mãe, a gente fica assim mesmo. Mas eu acho que ele tem que procurar aqui dentro. Olha para cá. Ele voltou, muito bem. Uma reunião como essa pode ser muito assustadora. Depende da idade que você tem. Então, no começo, como eu dizia para os irmãos, havia muita resistência, porque muitos pastores, muitos líderes sentiam-se ameaçados, e eles achavam que ensinar essa verdade poderia trazer problemas para eles, não é? Os irmãos não iriam querer se submeter, coisas assim. Também havia muita resistência por parte dos irmãos. Por quê? Porque é muito cômodo você estar sentado no banco, apenas recebendo uma prestação de um serviço espiritual. É muito cômodo você ficar sentado semana após semana, no domingo, no culto, recebendo uma palavra, não é? Participando de um louvor e sem nenhum outro compromisso. E de repente chega um pastor dizendo: olha, você é ministro, você que é instrumento de Deus, você é membro do corpo e você precisa de funcionar. Então, obviamente, também os membros me olhavam com desconfiança. Então, veja, é uma mensagem que todo mundo desconfiava. Então, os pastores desconfiavam e os membros também desconfiavam. Alguns até chegaram a me dizer que eu estava querendo era colocar eles para trabalhar, para eu ficar à toa. Então eles diziam: eu já entendi a sua ideia, você quer ficar à toa e pôr a gente a fazer o seu serviço. Eu falei: não, eu na verdade não quero ficar à toa, mas eu quero colocar você para fazer o meu serviço, isso eu quero mesmo. Porque essa é que é a glória do reino, é se formos um exército realmente, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, é isso que interessa, não é? Mas isso foi há 27 anos atrás, nesse tempo nós avançamos, glória a Deus por isso. Hoje já não há mais resistência, já não tenho que dar mais para você 12 razões para você crer nessa visão, eu não tenho que te falar de 10 benefícios que você vai ter por ser um ministro. Então, hoje a verdade, essa verdade já tornou-se algo, pelo menos em nossas igrejas da Vinha, uma verdade consolidada. No entanto, não é por causa disso que podemos dizer que ela já alcançou ou já está produzindo todo o fruto que poderia produzir. Então, hoje eu vim aqui dizer para você que essa visão precisa de ainda ser ainda mais aprofundada. É tempo de avançarmos mais nessa visão ainda. Pastor, por que você está dizendo isso? Pelo seguinte, nós temos aprendido que cada crente é um ministro e temos praticado isso na célula. Então, tem um dia na semana que essa visão foi estabelecida. Os irmãos chegam na reunião da célula, os irmãos chegam abertos para ministrar, abertos para falar, abertos para compartilhar, para ser instrumento de Deus de alguma forma ali. Mas, e os outros dias da semana? Qual que é a minha preocupação, meu encargo? É que é preciso ser ministro segunda-feira de manhã no seu trabalho, terça-feira à tarde na sua escola, quarta-feira também na sua célula, mas depois, quinta-feira, na sua família. É preciso ser um ministro que está pronto para ser usado por Deus em qualquer ambiente, em qualquer circunstância que ele estiver. Ele chega, ele sabe quem ele é, ele sabe a sua identidade, conhece a sua posição espiritual, sabe que recebeu unção de Deus para aquilo, que a presença do Senhor está com ele e que ele pode confrontar as obras do diabo com autoridade. Precisamos de essa visão e essa verdade se tornar ainda muito mais impactante, produzir uma revolução ainda maior do que tem produzido. Pastor, mas não tem produzido? Eu louvo a Deus porque algo já tem sido feito.
Eu sou grato a Deus porque temos avançado de alguma maneira. Sou grato a Deus porque essa visão não é minha. É muito importante você entender isso. Você não segue a visão do pastor fulano, entende? Em outros momentos, você conhece, teve visão do G12, visão do G não sei o quê, visão disso, visão daquilo. Todas essas visões, elas tinham um autor, alguém que bolou, alguém que planejou. Eu quero dizer para você que a visão de cada crente ministro não é minha. Não é minha. Você não vai dizer que é a visão do pastor Aloysio, porque não é minha. Essa já era a visão de Lutero na Reforma, de Calvino lá na Reforma. Mas acredite em mim, essa é a visão do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Pedro. Essa é a visão do Novo Testamento, Cristo em vós. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. Entende? Essa é a visão de Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, essa é a visão dos apóstolos. Essa é a visão do Evangelho. Se alguém perguntar para você qual é a sua visão, você não vai dizer, a nossa visão é da Dínamos. Não, a Dínamos não tem visão. A visão é do Evangelho. Se alguém perguntar, você fala, a minha visão é a visão do Evangelho. Eu estou sustentando o testemunho do Evangelho na minha geração. Essa é que é a visão que eu sustento. Quantos dizem amém sobre isso? Agora, presta atenção, isso é muito importante eu falar para você. Por que essa visão não tem tido ainda todo o impacto que ela pode ter? Alguém pode estar perguntando no seu banco, pastor, mas a nossa visão não é célula, né? Antigamente nós tínhamos em nossas igrejas, nossos prédios, um banner, né, com a visão escrita. Hoje em dia ninguém coloca mais porque acha que já ficou memorizado, né? Que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro. E no final dizemos que o alvo é conquistar a geração através de células. E porque nós temos, né, pelo menos a Videira tem o slogan de ser uma igreja em célula. Muitos irmãos imaginam que o centro da visão é a célula. Não, a célula não é o centro da visão. A célula é uma estratégia de Deus, bíblica, não é? Maravilhosa, realmente frutífera, mas a visão, o centro da célula é que cada crente é um ministro. Se tirar essa visão do Evangelho, a célula perde o sentido, torna só um cultinho nas casas, nada mais do que isso. Se não houver essa visão viva dentro de cada um de nós, a reunião na casa vai ser uma miniatura dessa reunião aqui, não vai atingir o objetivo. Mas se cada um entender que é ministro, a célula vai ser só um dos lugares que você vai ministrar. Mas haverá muito mais espaço para você ministrar presença e vida e palavra de Deus aonde você estiver. Por que a visão não tem avançado mais? Eu vou te dizer por quê. O Espírito Santo tem me inquietado sobre isso. Simplesmente porque, preste atenção no que eu vou te dizer, é simples, mas requer a sua atenção. Nós somos ministros do Novo Testamento. Em doutrinariamente, você está no Novo Testamento. Mas, infelizmente, muitos de nós, na prática, ainda vivemos no Velho Testamento. Esse é um impedimento terrível. Vou mostrar para você que vou mostrar hoje para você isso, que tudo que eu vou te falar aqui você concorda, e você já sabe, e não precisa eu te ensinar nem te provar na Bíblia, você crê e pratica, ou pelo menos você acha que pratica. No entanto, na hora de colocar em prática é que é o problema, porque ainda temos um resquício de velha aliança, de Velho Testamento. Não dá para sermos ministro do novo com a mentalidade do velho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não dá para nós confessarmos a doutrina do novo, mas ainda termos a prática do Velho Testamento. Então, é preciso sairmos de todas as práticas do Velho e irmos para o Novo Testamento. E quando estivermos no Novo Testamento, acredite em mim, o impacto será muito maior. O seu testemunho terá um impacto muito maior. Você vai ter muito mais fé no seu dia a dia para ser instrumento e canal de Deus onde você estiver. Mas enquanto estivermos com a mentalidade do velho, não temos fé, não temos ousadia. Somos inibidos, tímidos. Quase todo o tempo estamos retraídos, não é? E então a visão de cada crente ministro perde o seu impacto. Eu queria te falar pelo menos 5, espero conseguir falar 5 diferenças entre o ministro do Novo Testamento e o ministro do Velho Testamento. Primeira diferença: no Velho Testamento havia
visitação. No Novo Testamento nós temos habitação. Você pode achar isso uma coisa meio óbvia, não é? Porque se eu perguntar para os irmãos aqui, os irmãos creem que são habitação de Deus? Todos vão erguer a mão, vão ou não vão? Quantos creem que são templo do Espírito Santo aqui? Quantos creem que o Espírito Santo habita em você? Então, doutrinariamente você está aqui no Novo Testamento. Agora, na prática, você crê realmente que Ele está com você todo dia, toda hora? Esse é que é o negócio. Na prática, você crê que Ele habita mesmo? Ou você precisa de convencer Ele a vir? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você chega 9 horas da manhã no seu trabalho. Seu chefe fala com você. Como é que é o seu nome, irmã? Gisele. Eu sei que você é crente, Gisele. É só uma ilustração, hein, Gisele? Eu sei que você é crente. E o ambiente aqui está muito carregado. Nós queremos que você venha falar e orar por nós aqui. Aí na mesma hora, é só uma ilustração. A Gisele, né, na minha ilustração ainda não tem a mentalidade do Novo Testamento, que ela é habitação. Imediatamente acontece o que com ela? Ela gela de cima até embaixo. E ela fala, justo hoje que eu acordei não deu tempo de eu orar. E eu saí com o carro, eu me lembro que eu xinguei o sujeito no trânsito. E na hora que eu cheguei aqui, eu já amaldiçoei meu chefe. E agora eles querem que eu vou orar. Qual a primeira providência que ela tem? Ela tem que chamar Deus de volta. Ela fala para o chefe dela, se me dá só 5 minutinhos, eu vou ali no banheiro me arrumar. Ela vai no banheiro fazer o quê? Clamar por socorro. Fala, Deus, vem só hoje, por favor, só hoje. O Senhor vem só hoje. Prometo, semana que vem eu vou orar todos os dias. Mas hoje o Senhor me honra hoje, por favor. Porque se o Senhor não me honrar hoje, eu estou perdido. E ela está desesperada no banheiro. Aí quando ela sai, ela vai tentar ser ministra. Por que ela vai só tentar? Porque ela ainda é do Velho Testamento. Ela crê que Deus visita ela. Ela acredita que ontem à noite, porque era domingo, Deus estava com ela. Mas segunda-feira de manhã, porque ela aprontou alguns estripulias, Deus falou, vou te largar hoje. Hoje eu estou te largando, vou embora. Na hora que você mudar de vida, eu volto. Porque é assim que a maioria dos crentes vivem. Deus vai e volta. Deus vai e volta o tempo inteiro. Deus não fica. Entendeu? E aí você está sempre com a sensação de que não está pronto. Já sentiu isso? Ai, gente, espera aí, tem alguém para cantar um corinho aí? Entendeu? Porque precisa de trazer Deus de volta. Porque sendo engraçado que Jesus não cantou corinho hora nenhuma quando ele fez as suas campanhas de cura e libertação. Já observou isso? Ele chegava num ambiente pesado, porque você acha que não era fácil? Aquele monte de fariseu olhando para ele, né? Tentando condená-lo, alguns querendo matá-lo. Tinha nego escondido querendo matar ele depois do culto. Imagina como é que era o ambiente, era livre. Né? Todo mundo chegava no ambiente livre, ambiente pesado. E Jesus nunca falou, ô Pedro, tira um corinho aí, Salmo 23, por favor. Dó maior, meu filho. Vamos embora. Não, nada contra cantar. Jesus cantou na ceia, nada contra. Pelo contrário, cantar é maravilhoso. Estou apenas dizendo que às vezes nós tentamos atrair Deus. Por que tentando atrair Deus? Porque achamos que Ele não está aqui. Nós já começamos com a ideia de que Ele não está conosco. Nós já começamos com o pensamento que estamos sozinhos. Aí quando você começa assim, já perdeu o jogo, meu amigo. Você tem que começar ao contrário. Então, eu não sou do Novo Testamento, eu não creio que Ele habita em mim, não é Cristo em vós. Se é Cristo em vós, se eu sou um ramo que está na videira, e a Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito, que Ele habita em mim, então Ele não me larga, Ele está comigo agora. Então pode juntar o povo que eu vou falar agora e alguma coisa vai acontecer. Mas o que o diabo fala na sua cabeça? Não é assim não, você está achando o quê? Você esqueceu de orar, você não orou. Quando você não ora, Deus vai embora. Vê como é que são as coisas? Porque é tudo baseado em alguma performance sua. É baseado em alguma coisa que você faz. E aí ficamos com o pensamento de que Deus nos visita. Agora veja bem, o que você prefere? Visita, uma visitinha ou habitação? Morar junto com você? Nem precisa de responder. Porque essa pergunta é tão estúpida que não merece resposta. Quer dizer, claro que ninguém quer que Deus o visite. Mas no Velho Testamento, pastor Dênio, Deus visitava, Deus não morava. Deus não habitava em homem nenhum. Deus os visitava. E porque tinha uma visita, todo mundo sabe que visita é assim, ela chega, fica um tempo, depois vai embora. Assim era o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo não veio nos visitar.
No dia de Pentecoste, ele nos foi enviado, ele veio. E tem 2000 anos que ele está aqui na terra. Ele não fica indo e voltando para o céu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não fica indo e voltando. Ele está presente, ele está aqui. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Isso inclui ontem, inclui hoje, vai incluir amanhã, semana que vem, mês que vem. Todos os dias, até a consumação do século. Até quando eu voltar nos ares, eu estou com você. Meu Espírito vai estar em você. Eu creio nessa verdade. Quantos creem nessa verdade? Não precisa te perguntar, todo mundo vai crer em tudo que eu falar aqui. O nosso problema não é doutrinário. É um problema de mentalidade. Nós cremos certo, mas infelizmente não conseguimos aplicar certo. Por quê? Temos a cabeça do velho. Ora, nós cremos que Ele habita, nunca vai nos deixar. Eu sou casa dEle, é Cristo em mim. Eu creio nisso tudo. Mas na hora, 9 horas da manhã, quando o chefe me pede para eu fazer alguma coisa, eu estou meio assustado. Eu estava pregando aqui, em Pastor Almir. E nós fomos comer naquele restaurante que você me levou um dia. Eu estava lá sentado, isso deve ter alguns meses, não sei quantos meses. E alguém me ligou de Goiânia. Estava no meio do supermercado Extra. E ela do outro lado da linha falou: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei: você é da videira? Ela falou: não sou não, mas alguém me deu o seu número. É algum membro desavisado que sai espalhando meu número. Eu falei: o que eu posso ajudar, filha? Pastor, isso devia ser o quê? Eu estava almoçando, devia ser 1 hora mais ou menos. Ela falou: pastor, eu estava andando aqui no corredor do Extra, uma moça caiu endemoniada. E alguém gritou: tem algum crente aí? Pastor, o que eu faço? Eu falei: fala que você é crente. Você não pode agora negar a Jesus. Ela falou: pastor, mas como é que eu vou expulsar esse demônio agora? Eu não vim preparada. Porque essa é a conversa do crente. Ele não veio. Vamos analisar essa frase. O que significa não veio preparado? O que significa? Vamos imaginar o que significa. Primeiro, significa que você não foi santinho o suficiente. Brigou com o marido, puxou a orelha do menino, xingou o vizinho, pensou mal da sogra. Você fez coisas horríveis. E de repente vem um demônio na sua direção. O que você pensa? Não estou preparado. Por quê? O diabo vai me acusar. Ele vai dizer que eu tenho erro, que eu estou em pecado, que eu sou mais o quê? Eu estou perdido, estou frito agora. Então eu tenho que me preparar antes. Eu não posso encarar o diabo sem me preparar. Primeira coisa está na sua cabeça. Segunda coisa está na sua cabeça. Por que você fez essas tripulias todas? Você acha que o Espírito foi embora. Ele estava te visitando. E ele falou: não dá para morar numa casa suja desse jeito. Não dá, minha filha. Ô Gisele, ou você para com isso, ou eu não volto mais. Só como a Gisele está sempre fazendo coisas assim, porque quando é essas, é outras, porque ela é muito criativa, ela consegue inventar outras estripulias. Aí o Espírito está sempre indo e vindo na cabeça da Gisele, na mentalidade dela. Então o Espírito não está lá. O diabo vai acusar, o Espírito não está lá, ela não orou o tanto que tinha que orar, não meditou o que tinha que meditar, não fez cursão nem CTL e nem veio no culto domingo. Aí o que alguém diria para ela? Não vai não, sai correndo aí agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que a visão não tem tido impacto? Porque com esse tipo de ministro, nós vamos aonde? Onde nós vamos? Tudo bem que aquela irmã não é membro da videira, eu não vou questioná-la, não é? Mas veja, por que ela estava tão assustada? Porque a mentalidade dela é do velho. Ela está esperando sempre que a performance dela vai ser capaz de qualificá-la. Porque no Velho Testamento era assim: se você cumpre a lei, você é abençoado. Não cumpriu a lei, é amaldiçoado. E você está hoje no Novo Testamento achando a mesma coisa. Você está achando que você é aceito diante de Deus pelas suas boas obras. Você está achando que você é aceito por Deus quando você se comporta bem. Ou seja, você acha que é a sua justiça que o qualifica a enfrentar o diabo. Mas eu tenho boas notícias para você. A sua justiça agora não vem das suas obras, vem da fé. Você agora foi justificado pela fé. E é pela fé que você agora é justo. Está entendendo o que eu estou dizendo? E significa que até quando você erra, você continua sendo justo. Porque a sua justiça não depende do que você faz. A sua justiça depende do que Cristo já fez por você. Amém, meus irmãos? Veja, essa mentalidade impede a ousadia.
Aquela irmã falou, pastor, mas me ajuda, o que eu faço? Eu falei, você vai lá expulsar o demônio. Ela falou, pastor, eu não sei fazer. Eu falei, vou te dar uma aula rápido. Primeira lição, você vai chegar lá e falar, sai. Pastor, mas só isso? Só sai. Pastor, mas se não sair? Bom, vou te dar uma segunda lição. Você vai falar, sai em nome de Jesus. Ela falou, mas só isso? Eu falei, é só. É por isso que você nunca fez. Você está esperando que tenha alguma coisa misteriosa. Não tem. É só isso. É por causa dele, não é por causa de você. Não tem nada a ver com você essa guerra. Essa guerra é entre ele e o inferno. Deixa ele pelejar contra o inferno. Só dá o comando, sai. Veja, por que ela não conseguia ter fé para isso? Porque a fé dela dependia dos méritos dela. Dependia de quão boazinha ela era. Não dependia da obra de Cristo. Entendeu? Porque estava no Velho Testamento ainda. Isso nos leva a um outro conceito muito comum também no meio evangélico. Ora, quem fica esperando visita, está sempre esperando que Deus vai vir, não é verdade? Em algum momento Deus vem. Esse é o conceito de avivamento. Eu quero falar disso com muito carinho, muito cuidado, não quero ofender ninguém, porque eu sei que esse é um conceito que na cabeça de muitos irmãos é muito precioso. Ele está sempre esperando um avivamento. Mas por que ele está esperando o avivamento? Porque avivamento é um tipo de visitação. Você sabe, não tem a palavra avivamento referindo-se a um crente no Novo Testamento. Só tem no Velho. No Velho tem avivamento. No Velho eles oravam, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. No Novo Testamento vocês estavam mortos, mas Ele vos deu vida. Uma vez que Ele te deu vida, acabou, você não está morto mais. Você está vivo agora. Você pode até estar dormindo, mas morto você não está. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode até precisar de um safanão para despertar você, mas não para te dar vida, porque a vida já está dentro de você. Pastor, qual o problema de eu ficar esperando avivamento? É que quem espera avivamento se torna um crente passivo. Ele está sempre esperando algo que pode vir a acontecer, mas ele nem sabe se realmente vai acontecer, e nem sabe se vai ser com ele que vai acontecer, e nem ele está se esforçando para que aconteça também. Quando eu era novo convertido, isso já tem muitos anos, 79 para 80, minha igreja, a igreja que eu frequentava era uma igreja pequena, tinha uns 80 membros, meu pastor era um jovem, 30 anos de idade, e eu me lembro um dia, lendo o livro de Atos, eu falei para ele, pastor, por que no livro de Atos tem tanta cura, e eu não vejo essas curas na igreja hoje? Aí ele pegou, colocou a mão no meu ombro e falou, sabe por quê? É porque ainda não veio o avivamento. Quando vier o avivamento, vai ser tanto milagre, tanto sinal, que você não vai nem imaginar como vai ser. E eu ficava olhando para o tempo, e ele também, e ele ia embora, eu ia embora, e ficava por isso mesmo. Porque era para quando viesse alguma coisa. Passado um tempo, continuando lendo a Bíblia, voltei para ele e falei, pastor, nossa igreja é tão pequena, no livro de Atos eu vejo lá que tinha tanta conversão, milhares se convertiam num dia, por que não tem isso hoje? Ele colocou a mão no meu ombro de novo, olhou para mim e disse, é porque ainda não veio o avivamento. Quando vier o avivamento, as pessoas vão agarrar na barra da roupa, dizendo, eu quero converter, prega para mim. A gente ficava dizendo, não, vai ser demais isso. Vai ser tremendo. Mas veja, ele ia embora para sua casa, eu ia embora para minha casa, e nada acontecia. Sabe por quê? Porque a gente cria que ele não estava aqui. O Espírito não estava aqui. Era preciso, de alguma maneira, atraí-lo para cá, chamá-lo de volta. Temos que descobrir o que pode agradá-lo, de que maneira ele pode vir. Só que isso é um engano. O Espírito Santo já foi dado a você. O Espírito Santo já está presente em você. Pastor, por que então que nós vemos no livro de Atos tanta coisa e não vemos hoje? É porque, apesar de ter o livro de Atos, você ainda vive antes dele. Sua cabeça ainda está no Velho Testamento. Você ainda está esperando o cumprimento da profecia de Joel. Mas Pedro falou, no dia de Pentecoste, hoje está se cumprindo a profecia de Joel. O Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. O Espírito já está sobre você. O Espírito já está em você. Você só precisa de crer e deixar esse Espírito fluir, transbordar da sua vida. Dá espaço para Ele. Porque isso tudo é pela fé. Por que o Espírito não cura mais? Porque você não acredita que Ele pode usar alguém como você. Essa é a única razão.
É porque você sempre acha que não está qualificado. Você sempre acha que não fez suficiente. Quem é você para impor a mão sobre o enfermo e mandar que a enfermidade saia? Não, vou chamar o pastor, porque ele sim é que vai ter. Não. Se for ministro e você crê que é, você vai começar a orar com as pessoas em todo lugar. E vai começar a ver milagres acontecendo em todo lugar. Eu louvo a Deus. Porque essa é a visão do Novo Testamento. Por que você não tem visto mais coisas acontecer através de você? Porque você não tem corrido risco. Porque você está sempre se achando desqualificado. Está sempre esperando que ele venha. Com a sensação de que ele não chegou ainda. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Segunda diferença. No Velho Testamento, se alguém queria adorar a Deus, tinha que ir a Jerusalém. Por quê? A proximidade com Deus era geográfica. No Novo Testamento, não. Deixa eu te explicar para você isso. Deus não habitava em todos os lugares da terra, só num país chamado Israel. E mesmo lá em Israel não era em toda a cidade, só numa, chamada Jerusalém. E mesmo lá em Jerusalém não era em toda a cidade, só num prédio chamado templo, ou antes disso um tabernáculo. No templo, só no templo. E mesmo no templo não era nele inteiro, era só no Santo dos Santos. Só ali que Deus habitava. Em todo o planeta era ali que Deus habitava. Obviamente isso fazia de Israel e de Jerusalém um lugar especial, porque Deus habitava ali. Um judeu não podia adorar em qualquer lugar. A adoração envolvia um sacrifício, envolvia ofertar algo a Deus. Então o judeu não podia adorar em qualquer lugar. Ele tinha que ir para Jerusalém para adorar. 3 vezes ao ano, pelo menos, ele tinha que ir a Jerusalém para adorar a Deus. Por isso que você encontra no livro de Salmos, o salmista dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e meditar no seu santuário. Por que você acha que ele queria morar na casa do Senhor? Que era o templo? Ele queria morar lá porque era lá que estava a presença de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então hoje em dia as pessoas acham que a casa do Senhor é esse prédio. Bom, aqui não é a casa do Senhor. Ainda que, talvez possamos dizer que quando as pedras vivas estão reunidas aqui, um edifício é feito para o Senhor aqui, e então se torna casa do Senhor por um momento. Mas quando as pedras vivas voltam para casa de novo, esse prédio não é mais casa do Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Mas por que ele dizia: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor? Porque ele queria presença. Então, você queria ficar perto de Deus? Você tinha que morar mais perto de Jerusalém. Essa é que é a verdade. Por quê? Porque Deus habitava ali. Agora, no Novo Testamento, Deus não habita mais em prédios feitos por mãos humanas. Quem disse isso foi Estevão, pouco antes de morrer apedrejado. Ele disse: Deus não habita mais em lugares feitos de pedra. Deus agora habita no espírito do crente regenerado. Isso não é ilustração, não. Isso é realidade. A divindade entrou dentro de você. Você não vê. De vez em quando você sente. Mas o mundo espiritual percebe. Você é como uma cidade edificada sobre o monte. Não dá para esconder a sua luz. A sua luz está resplandecendo agora mesmo. Mesmo que você não veja. Porque você se tornou habitação. Casa ambulante de Deus. Amém, meus irmãos? Agora, isso tem implicações. Me desculpe se algumas implicações, às vezes, está confrontando aí coisas que você gosta. Coisas que você cultiva. Me perdoe por isso, mas é preciso crer e é preciso também aplicar de maneira prática aquilo que nós dizemos que cremos. Então, nós estamos dizendo que cremos que somos habitação, que Ele está em nós. O que isso significa? Bom, tem algumas implicações práticas. Primeira implicação prática: você não pode estar mais perto de Deus do que você já está. Não é verdade? Vou te dizer uma coisa, parece assustador, mas é verdade. Nem no céu você vai estar mais perto dele do que você está agora. Porque ele está dentro de você. Não tem jeito de ser mais íntimo do que isso. Ele está dentro de você. Nós somos a habitação. É a presença dele. Mas o que acontece? Como muitos de nós ainda temos mentalidade do Velho Testamento, nós achamos que cada vez que nós pecamos, deixamos de ser habitação. E ele vai embora.
E porque nós achamos que ele vai embora, nós estamos constantemente querendo trazer ele de volta. E aí os nossos cultos se tornam, às vezes, reuniões de agonia, para tentar trazer Deus de volta. Até parece que Deus fica lá resistindo, não quer vir, e nós estamos tentando atrair ele de novo. Estão me entendendo? Eu estava numa reunião, está filmando? Tá, né? Eu vou dar uma distorcida, porque se a pessoa que vai ver que ela ouve, ela fala, pastor, você estava falando mal da gente lá na igreja Dínamos. Não quero falar mal de ninguém, é só uma ilustração amorosa. Mas eu estava numa reunião tão cheia de Deus. Eu estava tão abençoado na reunião, mas por alguma razão, o irmão que estava dirigindo o louvor não estava achando isso. E aí, depois de a gente cantar uns 2 corinhos, ele parou e falou, irmãos, temos que atrair Deus para este lugar. Eu falei, não faz isso não, meu Deus do céu, ele quer atrair Deus. Ele quer atrair Deus, é porque ele acha que não está aqui, mas está. E ele falou, irmãos, quantos estão comigo? Os irmãos, vamos mesmo, vamos atrair Deus. Eu falei, como que eles querem fazer isso? Vamos ver. Aí continuamos cantando, eles começaram a cantar uma música, muito legal a música, estava até uma música muito boa, bonita. Mas aí, na hora que chegou o refrão, eles começaram a querer atrair Deus. Vem Deus, vem Deus, vem Deus. E começou a aparecer um monte de índio ao redor da fogueira. Sabe aquele negócio meio enlouquecido, meio desvairado? E vem Deus, desesperado. Por que estava desesperado? Porque Deus não estava lá. Quando Deus não está presente, você fica enlouquecido. Você quer atrair Deus. O que eu tenho que fazer, Deus, para o Senhor vir? Eu tenho que chorar? Eu choro muito. Eu tenho que mostrar que estou arrependido, me arrependo ao máximo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cantar forte, cantar fraco. O que eu tenho que fazer? Mas eu quero te atrair. Esse é que é o problema. É o mesmo caso da visitação. Você ainda continua achando que não é habitação. Continua achando que Ele está longe. Mas a palavra de Deus diz que Ele está perto de você, na sua boca, no seu coração. Quando você libera a palavra, o Espírito vai fluir de você. É pela fé. Entende o que eu estou dizendo? Agora, se você acha, preste atenção no que eu vou dizer, que vindo para a reunião, Ele não está aqui, imagina segunda-feira, 9 horas da manhã. Se no culto você acha que tem que atrair Ele, imagina no meio do supermercado Extra. Ah, Deus não vai lá não, o que é isso? Entendeu o que eu estou dizendo? Quer dizer, você sempre está achando que está sozinho. E está sempre com receio de alguma confrontação espiritual. De repente você precisa de você atuar e você não está preparado. E aí você tem crentes que vivem angustiados, agonizando. E aí você tem 2 tipos de intensidade no louvor. Vou te falar isso com amor e carinho também. Tem 2 tipos de irmãos na hora do louvor. Os 2 são intensos. Mas tem um que ele é intenso, mas é uma intensidade que não é saudável. É uma intensidade que vai fazer mal para ele. É provável que ele nem vai aguentar ser crente muito tempo. Porque cansa muito do jeito que ele é. Qual que é esse primeiro? Ele é intenso, por quê? Porque ele veio domingo no culto, mas durante a semana ele pecou. Ele no celular dele andou vendo que não devia, né? Andou conversando que não devia, ele andou pegando não devia, ele fez um monte de coisa que não devia. E cada vez que ele fez, ele foi achando que estava mais longe de Deus. Mas ele é crente. Ele é crente, o Espírito Santo habita nele, ainda que ele nem tenha essa noção clara. E aí ele vem para o culto domingo. Mas ele vem determinado a quê? Ele vem determinado a trazer Deus de volta para ele. Porque ele sente que está sem Deus. E aí ele é intenso. E aí ele chega na reunião, ele está desesperado pelo Senhor. O pessoal fala, mas esse cara tem fome demais de Deus. Ele não tem fome. Ele acha que perdeu Deus. Ele está atrás de Deus de novo. Ele está perdido, na verdade, na cabeça dele. Que ele não fala. E ele então começa a orar. Deus, prometo, vou mudar, não vou fazer mais isso não, prometo, Senhor, estou arrependido demais. Ele chora para mostrar o tanto que está contrito. E aí ele crê, e de repente, no meio de uma canção, ele sente o coração dele queimar. Ele fala, Deus chegou. Não é uma maravilha você encontrar Deus todo domingo? Todo domingo você encontra Deus. É uma maravilha isso. O problema é que isso dá muito trabalho e cansa. Ninguém dá conta de viver a vida inteira assim. Vai ficar assim uns 2 anos na igreja, depois ele fala, não dou conta de ser crente não. Ser crente dá muito trabalho, gasta muita energia. Todo domingo é uma energia louca para eu trazer Deus de volta. Isso é para os honestos. Porque aqueles que não são honestos intelectualmente, não falam nada, eles só vão embora, desistem. Por que desistiu? Porque essa intensidade não faz bem.
Está entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que tem crente no hospício, casa de recuperação, gente com problema neurológico. Porque ele está o tempo inteiro, ele tentando falar para Deus: olha o tanto que eu melhorei, olha o tanto que agora eu estou conseguindo, olha o tanto que agora eu estou conseguindo ser bonzinho, olha o tanto que eu venci aquele pecado que eu caí todo dia. Olha, entendeu o que eu estou dizendo? É o tempo inteiro tentando mostrar pelas suas obras que dê para Deus o tanto que ele é bom. Não dá para ser cristão assim. Essa religião vai matá-lo. Essa religião, infelizmente, é a religião de muitos dos nossos jovens. Muitos dos nossos jovens. É preciso ensiná-los. É preciso investir tempo para livrá-los dessa prisão terrível. Eu sei que alguns mais velhos acham que essa é a garantia de santidade. Essa é a garantia que eles vão ser fiéis. Não é. Essa é a única certeza de que eles não vão conseguir caminhar muito tempo. Ou vão se tornar crentes apáticos e hipócritas, entende? Totalmente hipócritas. Ou então simplesmente vão deixar a igreja. Eu não quero nenhuma coisa nem outra. Eu quero que ele experimente sinceramente. Agora, como é que é no Novo Testamento? Tem intensidade também? Tem, mas é diferente. É diferente. Eu já chego no culto sabendo que eu sou perdoado. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Sou aceito por causa de Cristo. Então, Pai, já estou entrando no Santo dos Santos. O Senhor não pode me rejeitar. Porque eu estou aqui por causa dos méritos de Cristo. A justiça dele é a minha justiça. E é por isso que o Senhor me ama. Quando fazemos isso, o céu sorri para nós. E o nosso coração vai aquecer do mesmo jeito que o dele está aquecendo. Mas com uma diferença: eu não estou gastando energia minha. Eu não estou fazendo isso no meu esforço. É unicamente por causa da fé na graça que foi liberada sobre a minha vida em Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse tem fé para ser usado pelo Senhor. Por quê? 9 horas da manhã da segunda-feira, se precisar dele, ele vai dizer para si mesmo: bom, eu não orei suficiente, eu não sou bom o suficiente, mas eu nunca sou mesmo. E quando é que a gente pode dizer que orou o suficiente? Quanto é que é orar o suficiente? Você sabe? Pastor vive muito nessa angústia. Eu vivo nessa angústia, porque de sempre tem um pastor que ora mais do que eu. Isso é uma luta. Então eu fiz o propósito de orar 1 hora todos os dias, porque Jesus disse: nem 1 hora pudestes vós vigiar comigo. Eu falei: essa palavra é para mim. Então menos de 1 hora não pode. Mas eu já encontrei pastores usados por Deus que falam: eu oro 3 horas todos os dias. Aí eu falo: ai Jesus, me ajuda. Eu vou orar 3 horas todo dia. Aí eu estava numa conferência esses dias, e o pastor falou: eu oro 6 horas todo dia. Eu acordo 4 da manhã e só paro às 10. Eu até respirei, falei: esse já virou anjo. 6 horas, Senhor. Não é que eu faço 6 horas. Não vai dar tempo para tudo que eu tenho que fazer depois. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando que é orar o suficiente? Eu não sei, porque este 6 horas deve estar muito acusado na casa dele, porque ele não ora 7. Tem certeza. Agora veja, orar é importante. Orar muito é muito bom. Mas se você faz da oração a moeda para ser aceito por Deus, não tem jeito, filho. Não vai ter limite para você orar. Você não é aceito pelo tanto que você ora. Você não é aceito pelo tanto que você lê. Você é aceito pela justiça de Cristo. É pela obra da cruz. Quantos dizem amém sobre isso? Essa é chave, isso é do Novo Testamento. Agora, no Velho Testamento, eu vou morar mais perto do templo, porque aí eu fico mais perto de Deus. Mas os irmãos estão sempre achando, calculando distância. Eu estou meio longe de Deus hoje, estou me sentindo longe. Sinto que está longe. Você não tem que sentir nada, você tem que ficar pela fé. Você é habitação, Ele habita em você. Mesmo que você não está sentindo nada, Ele está em você. Mesmo que não tenha nenhum arrepio, nenhum calafrio, Ele está em mim. Ele falou que está em mim, Ele está em mim. Amém, meus irmãos? Veja, essa proximidade geográfica é um problema. Você é um ramo da videira. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Tem sentido um ramo ficar discutido com o outro? Eu estou mais perto, você está mais longe. Ramo é ramo. Ele está na videira. Perto aonde? A seiva da videira é a mesma, na videira inteira. Então não tem necessidade de discutir a proximidade. O que importa é a realidade. Ah, pastor, mas tem gente que está mais maduro. Não, tem crente mais maduro. Porque numa parreira você tem galhos grossos e galhos finos. Qual a diferença entre os dois? É que o galho grosso cresceu em Deus. Ele cresceu no conhecimento, ele cresceu na graça, ele cresceu na estatura. Ele é um galho grosso. Mas o galho fino, que ainda não cresceu, que é novo,
ele tem a mesma seiva dentro dele. A realidade é a mesma dentro dele. É uma questão de tempo. Ele vai ganhar também musculatura e vai crescer diante de Deus. Amém, meus irmãos? Eu não gosto muito dessa expressão, desesperado por Deus. Não gosto disso. Lá em Goiânia, eles gravaram um CD um tempo, com a música falando isso. Eu falei para o pastor Naú, não põe isso não, mas eles não me ouviram. Sabe, eu não sou o Papa, né? Eu só dou sugestões, me ouve se quiser. Eu não fico ali obrigando, vai me ouvir, miserável. Não, não faço isso. Mas eu prego, eu falo, eu acho que não deveria. Porque quem está desesperado, ele significa que ele perdeu a esperança. Ele perdeu tudo. É o tipo de palavra que não traduz sua relação com o Senhor. Você não precisa estar desesperado mais. Entende? É que quando você vê um crente desesperado pelo Senhor, é uma contradição. Porque ele está na casa, ele é filho, não tem mais nenhuma porta trancada, a geladeira está aberta, a mesa está colocada, o pão está na mesa, o pai está presente, o filho está presente, o Espírito está presente, os anjos estão tudo lá, e ele está desesperado. Aí o Gabriel fala para o Miguel, não entendo esse povo não. Estão todo mundo aqui reunido e eles achando que Deus está longe. Entendeu o que eu estou dizendo? Até essa questão de fome, você tem que tomar cuidado com isso. Entende? Porque você não pode estar com fome sempre. De vez em quando você tem que dizer, eu me sinto tão satisfeito no Senhor. Você não vê crente falando isso porque pega mal. Porque crente bom é crente com fome. Esse é crente bom. Crente que fala, rapaz, estou feliz, estou satisfeito com o Senhor. Estou tão suprido em Deus. A pessoa fala, esse crente acomodado. Não é verdade? No entanto, é isso que é o saudável, meu Deus do céu. Entendeu? Se minha filha na minha casa fica o tempo inteiro com fome, eu fico preocupado. Eu quero ouvi-la com fome de vez em quando. Hoje de manhã, antes de sair de casa, minha netinha chegou lá, eram umas 9 horas da manhã, e ela puxou minha roupa e falou, vovô, eu quero comer. Eu acho maravilhoso quando criança pede comida. Né? Minhas filhas eram passarinhas, não comiam nada. Mas eu tenho uma netinha que come, eu me sinto tão feliz de dar comida para ela. Eu peguei uma banana, dei para ela, ela morde a banana. É um negócio assim, bonito de se ver, entende? E aí, isso é alegria para o pai, para o avô, quem seja que está suprindo. Isso é alegria. Aí quando acaba de comer, você quer mais? Não, estou satisfeita. Ótimo. O pai gosta de ouvir isso. Deus gosta de ouvir você dizendo, estou satisfeito com o Senhor, estou feliz com meu Deus, estou feliz com o Senhor, eu vou dormir em paz, eu não estou desesperado por nada. O Senhor é a minha alegria. Presta atenção, é preciso. Bom, tem hora de ter fome? Acho que tem hora de querer mais. Eu acho que tem mesmo, mas não pode ser uma coisa constante para você, como se viver com fome é que fosse o maior prazer espiritual. Não, o maior prazer espiritual é estar satisfeito com o Senhor, entendeu? É você recostar aí na cadeira e dizer, eu estou feliz, olha, eu estou feliz, o Senhor é a minha alegria. Quantos podem dizer isso nessa noite? Isso é ministro do Novo Testamento, amém, meus irmãos? Bom, deixa eu avançar. Terceira diferença entre o Novo e o Velho Testamento. No Velho Testamento, a unção não era derramada sobre todo israelita, mas apenas sobre reis, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, a unção é sobre todo crente. Bom, esse é um tópico extremamente relevante para nós numa conferência, porque conferência é lugar de receber unção. Os irmãos adoram ministrar unção na conferência. Amém. Tudo é uma questão de terminologia. Na verdade, quando os irmãos falam de avivamento, a maior parte dos irmãos estão falando apenas de enchimento do Espírito. Entende? Uma igreja avivada é só uma igreja que está sendo cheia do Espírito. Então, por que não fala ser cheio do Espírito? Pastor, isso é só uma questão de terminologia. É verdade, mas terminologias fazem diferença no seu comportamento. Novo convertido ouve o que você diz e não o que você quis dizer. E ele continua aprendendo só o que você disse. Entendeu? Isso vai produzir um tipo de comportamento. Então, a unção. No Novo Testamento, a unção também é o Espírito Santo. E você não recebe ela de novo, ela permanece em você. Pegue aí a sua Bíblia. Vamos ler. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 20. 1 João 2, 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Agora olha o verso 27.
1 João 2,27, olha o que diz. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes faz o que, meus irmãos? Qual o verbo que está aí? Permanece em vós. Diga, a unção que eu recebi, permanece. Os irmãos creem nisso? Não dá para não crer, está escrito aí, não é? Mas veja, isso é no Novo Testamento. No Velho Testamento, a unção não permanecia. A unção vinha e voltava. Então, Saul recebeu a unção. Não comportou bem? Vou tirar sua unção, vou remover sua unção. Porque você está fora do padrão. E aí você lê a história de Saul, você fala, eu sou um Saul, só posso ser eu, Saul. Deus está falando comigo. Não, Deus não está falando com você porque você não pode ser Saul mais. Porque você agora está noutra dispensação. E nessa dispensação, o Espírito Santo não vai embora, ele permanece. Uma vez que ele veio, não vai embora mais. Entendeu? Ah, mas se eu estiver aprontando, ele vai te corrigir, vai disciplinar, mas não vai desistir de você mais. A obra que ele começou agora, ele vai terminar. E ele é poderoso para terminar, acredite em mim. Mas nós achamos que perdemos a unção. É verdade ou não é? Vocês são casados? A Gisele e o Walter, Flávio. A Gisele e o Flávio vêm para o culto domingo. Então, o Flávio precisa da unção. Por quê? Porque ele vai ter que ministrar num culto no trabalho dele segunda-feira. Aí ele vem para a unção. E aí ele vem preparado para receber essa unção. Na hora do louvor, ele respira fundo, né? E vamos agora, o ministro do louvor naquele dia está inspirado. E ele começa a cantar e o Flávio sente um calafrio descendo na espinhela. Ele fala, recebi a unção, senti agora a unção. Na hora da palavra, o pastor está inspirado. O pastor está inspirado e prega a palavra. E o coração dele queima. Ele fala, rapaz, eu estou ungido demais hoje. Meu Deus, amanhã vai ser uma benção. Aí, os dois estão indo para o carro, para ir embora. No meio do caminho, a Gisele, Flávio, né? A Gisele pisa no pé do Flávio. O Flávio fica nervoso. E fala o que para ela? Perdi a unção, miserável. Por sua causa. Agora, amanhã eu precisava dessa unção, agora eu perdi. Porque agora eu estou nervoso. E você sabe, quando fica nervoso, a unção é volátil, ela evapora, vai embora na mesma hora. Não fica. Se você ficou nervoso, você esquece. Não tem unção nervoso. Perdeu a unção. Eu acho que é só uma ilustração. Isso só acontece lá em Goiânia, não deve acontecer aqui. Mas aí, na minha ilustração, domingo que vem, o Flávio e a Gisele vêm de novo para o culto. E ele vem de novo disposto a receber unção. No louvor, mais uma vez, graças a Deus, inspiradíssimo, ministro de louvor, aquela música veio, ele sentiu arrepio, é unção. Na hora da palavra, o fogo no coração, é unção. Na hora de ir embora, o que ele fala para a Gisele? Não fala nada, não. Fique em silêncio. Eu preciso dessa unção. Eu não sei se eles têm filho, mas a Gisele chama os meninos e fala, gente, todo mundo em silêncio, ninguém fala com seu pai. Ele não pode perder a unção de jeito nenhum. E todo mundo vai embora para casa assim, né? Guardando a unção. Desespero, não é? Porque ele precisa da unção. Veja, não dá para ser crente muito tempo assim. Ou pelo menos ser ministro não dá. Dá muito trabalho. E ele vai para casa pensando, como é que o pastor faz para guardar a unção dele? Eu acho que o pastor Luiz é um herói. Ele é um herói. Como que ele consegue ter unção toda semana? Ou então a pastora Márcia é uma anja. É uma santa, meu Deus do céu. Por quê? Porque guardar unção dá trabalho demais. Agora, a vida fica mais fácil quando você crê que não perde, simplesmente. Ela permanece. Entendeu? Ela permanece. Ah, eu fiquei nervoso com a Gisele. Pois é, mas a unção permanece. Amanhã o diabo vai ter que sair do mesmo jeito. Entendeu? Aí você fala, pastor, eu preciso ter fé para isso. Exatamente, o justo vive pela fé. Mas pastor, não estou sentindo nada. Às vezes esse é um problema. Essa coisa de sentir é um problema. No Velho Testamento, o sacerdote, ele tinha uma função interessante. Ele não podia deixar o fogo do altar apagar. O altar de holocausto. Então, você tem uma noção, durante 400 anos, o fogo foi aceso por Moisés e durou 400 anos. 400 anos. Nabucodonosor destruiu e aí o fogo apagou. Mas até então, o fogo permaneceu dia após dia, porque era uma questão profissional manter o fogo aceso. Agora, preste atenção.
O fogo, na verdade, não apaga em você. Mas às vezes você tem a impressão que ele apagou. Por quê? Você é um churrasqueiro, sabe o que eu estou dizendo? Às vezes, em cima do braseiro, vai juntando cinza. E porque junta cinza, parece que não tem mais fogo. Mas o bom churrasqueiro faz o quê? Ele pega um espeto e dá uma mexida no braseiro e o fogo volta. Esse era o trabalho do sacerdote. Ele tinha uma peça chamada espevitadeira. Era parecido com um espeto mesmo, né? Uma espevitadeira. Que ele fazia o quê? Ele mexia na brasa do altar, para que ela não se apagasse, só mexia. Você sabe, é isso que nós fazemos uns com os outros. Quando você vai para a reunião da célula, você está apenas um espivitando o braseiro do outro, para o fogo levantar novamente. Você vem para uma reunião como essa, o ministro de louvor, o pregador, todos nós estamos aqui apenas espivitando o braseiro no seu coração. Então, na hora que o fogo começa a aparecer, não é a unção que chegou, não. Ela nunca saiu daí, ela permanece em você. Só que agora você percebeu a presença dela. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você apenas percebeu. Agora, você não tem que andar pelo que você sente, nem pelo que você vê. Depois que eu virei avô, eu estou revivendo os momentos que eu tive com as minhas filhas, quando elas eram bebezinhas. Então agora, minha segunda netinha nasceu, está lá com seus 5, 6 meses de idade, mas é uma coisa tão preciosa, não é? Eu acho muito bom brincar. E aí você brinca com ela, e ela dá gargalhada. Aí você pega uma fralda e coloca na frente do seu rosto. Cadê o vovô? O vovô está aqui. Aí você põe a fralda, ela faz beicinho, o vovô foi embora. Aí você tira a fralda, o vovô chegou, ela dá gargalhada. Que o vovô acabou de aparecer. Com todo respeito, filho. Às vezes é só uma fralda que foi colocada na sua frente. Ele não vai embora. Mas de repente ele tira a fralda e fala, olha eu de novo aqui. Aí você fala, aleluia, ele chegou. Com todo respeito, olha para cá. Com todo respeito pela ilustração, nós não vivemos por emoção. Não vivemos pelo que nós sentimos. Nós vivemos pela fé na palavra. Porque a palavra é fiel. Amém, meus irmãos? Ela é fiel. Então eu creio na palavra. Então eu estou contando para você que, como nós cremos, às vezes, em tudo que eu falei aqui, você crê. Só que, na prática, a sua fé é outra. Na prática, a sua fé impede você de ser ministro. Impede você de fluir livremente. Por quê? Porque você está longe de Deus, está esperando visitação do Espírito, porque você acha que ele foi embora, porque você acha que a unção também foi embora. Então, como é que você pode ser usado agora? Então, se nós continuarmos com essa mentalidade, nunca vamos conseguir ser ministro durante o dia. Entende? Não vai ter ninguém para cantar, para aquecer o nosso coração. Não vai ter ninguém para pregar para a gente, para deixar a gente, né, muito empolgado. Não, nós vamos ter que ir sozinhos. Entendeu? É frio mesmo, é sem nada. Não estou sentindo nada, não está fluindo nada, mas eu sou ministro, ele está comigo, eu estou com ele, vamos embora. Você não tem noção quantos milagres vão acontecer através de você. Você não tem noção como Deus quer usar você. Mas você simplesmente tem retrocedido por causa de crenças equivocadas. Crenças do Velho Testamento. Você chegou no outro tempo, está vivendo outra história. É o Novo Testamento. E nesse tempo do Novo Testamento, a unção permanece, a presença permanece, a habitação é constante, não tem visitação, ele habita dentro de você. Amém, meus irmãos? Você sabe, às vezes as pessoas também acham que não precisamos de ficar preocupados com picuinhas, não é? Alguém chegou em mim esse tempo atrás e falou, pastor, você não deveria ficar preocupado em corrigir as pessoas quando elas falam que vão à igreja. Sim, todos que falam que vão para a igreja, eu falo, você quer dizer que vai no prédio da igreja? Por quê? Porque ninguém vai à igreja, você vai ao prédio, você vai ao lugar de reunião, mas você não vai à igreja, porque a igreja somos nós. A igreja vai junto, não é? Ah, pastor, você está sendo muito cheio de preciosismo, está muita picuinha, isso não tem importância. Tem importância, porque afeta a crença. E se você crê errado, vai ter comportamento errado. Se você crê errado, isso vai afetar a sua vida cristã. Os irmãos estão vendo, aqui em São Paulo, inauguraram agora o Templo de Salomão. Você fala, isso aí é uma coisa sem valor. Não, isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Isso está falando, há uma teologia envolvida nisso. Uma teologia
que é contrária à teologia do Novo Testamento. É contrária a tudo que eu falei para você aqui. Agora, Deus tem um lugar lá. Quem construiu isso está dizendo o seguinte. O que ele está dizendo na verdade? O Novo Testamento não é legal, não funciona. Temos que voltar para o velho. É isso que ele está dizendo. O sacrifício de Jesus não foi legal, isso não adiantou muita coisa. Temos que voltar para o velho. O legal era vestir aquela roupa sacerdotal, o legal era a gente chegar e imolar o carneiro, o boi e aspergir o sangue. É isso que ele está dizendo. Ele está costurando o véu de novo. Lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu não era um tecido fininho, um voal que vocês põem hoje na janela, não. O véu era um negócio tão espesso que tinha 8 centímetros de espessura. 8 centímetros, era uma divisória o negócio. 8 centímetros. Homem nenhum poderia rasgar. Deus rasgou. E foi de cima para baixo, foi iniciativa divina. O que significa o véu rasgar? Tem 2 implicações, 2 lados. Um lado é que quem estava dentro queria sair. Deus estava lá dentro, mas agora porque o sangue foi derramado, agora vai ter adoradores que serão lavados, e ele agora pode entrar no coração do crente regenerado. Deus queria sair. Por outro lado, nós tínhamos que entrar, nós não podíamos entrar na presença de Deus, senão seríamos consumidos, mas agora pelo véu da sua carne, diz Jesus, o véu se rasgou, você pode entrar com ousadia. Por isso o templo hoje não tem mais sentido. Mas quando alguém resolve construir de novo, ele está costurando o véu. Ele está dizendo que não está consumado coisa nenhuma. E se consumou, nós queremos desconsumar, porque o bom era o que havia antes. Você entende? Então não existe teologia neutra. Se eles estão ensinando uma teologia, de alguma maneira estão contradizendo uma verdade do Novo Testamento. E quando eu digo para você que precisamos de avançar na visão, é avançar na prática do Evangelho. É simplesmente porque nós temos sido bons ministros na quarta-feira. Mas precisamos de ser ministro no nosso dia a dia, onde nós estivermos. O Senhor quer usar você lá onde você está. Para expulsar demônio numa reunião que nem é reunião. Entendeu? É para testemunhar do Senhor no lugar mais improvável, um lugar que eu como pastor nunca entraria. Deus coloca você lá dentro para ser um testemunho vivo lá dentro. Não é para fazer culto não, é só para ter a palavra. É para ter a presença, é para ter a unção, é para trazer a luz, para manifestar o reino de Deus lá onde você estiver. É inacreditável, mas já tem 1 hora que eu estou falando. Oh, Jesus! Nosso tempo já acabou. Mas eu quero encerrar com um tópico importante. Eu não tenho culpa se aqui o tempo passa mais rápido. A culpa não é minha. Mas eu queria falar algo para você. No Velho Testamento, havia intermediários entre Deus e os homens. Porque havia uma classe sacerdotal. No Novo Testamento, todos foram feitos sacerdotes. Agora, nós precisamos de levar isso a um extremo de fé. Aplicar isso na nossa prática mesmo. O que significa que não há intermediários? Bom, em primeiro lugar, significa o seguinte. Eu estava lá em Goiânia, e um irmão chegou em mim e falou, pastor, me tira uma dúvida. Eu tenho muita fome de Deus. Quero muito aprender do Senhor, quero aprender a palavra. E eu perguntei para o pastor da minha rede o que eu tinha que fazer. Ele falou, você tem que ser pastor, rapaz. Vai para o seminário. O irmão me disse, pastor Luiz, eu não quero ser pastor. É possível eu ter fome de querer aprender e crescer em Deus e não querer ser pastor? Chamei o pastor de rede e falei, filho, com um conselho você destruiu a visão toda que eu prego há 27 anos. Ele ficou vermelhinho. Eu falei, eu sei que não foi sua intenção. É que você não consegue aplicar na prática. É que na sua cabeça você acabou de estabelecer o seguinte, você conhece alguém que tem fome de Deus? É pastor. Os pastores é que têm fome. Os pastores é que têm sede. Os pastores é que querem aprender de Deus. Se não é pastor, ninguém quer nada com Deus. É isso que ele está dizendo, mas é mentira. E eu disse para o irmão, sabe qual é a glória dessa visão? É se nós tivermos gente cheia do Espírito em todo lugar. Pastor, eu quero ser juiz, ele falou. Estou estudando para prestar concurso, eu sou advogado, quero ser juiz. Eu falei, seja um juiz cheio do Espírito. Sirva a Deus lá.
Imagina se nós pudéssemos ter advogados assim, engenheiros assim, médicos assim, professores assim, empregadas domésticas assim, pedreiros, serventes, o que seja. Mas dizer, eu estou aqui por um chamamento divino, Deus me chamou, eu tenho fome e sede do Senhor, eu prego da palavra de Deus, aonde eu estou. Isso é ser ministro, essa é a revolução de ser ministro. Enquanto ficar na cabeça dos irmãos a ideia de que tem que ser pastor para servir a Deus, não tem impacto essa visão. Não tem impacto. Por quê? Porque pastor é coisa religiosa. Pastor não tem acesso a todos os lugares. Pastor é para esse ambiente nosso aqui. É um ambiente de treinamento. Entende? Mas lá onde você está, é você que tem acesso. É você que vai ter espaço. É você que vai ter em algum momento a oportunidade que Deus vai dar para você. Você não vai ter que forçar nada, você não vai ter que ser inconveniente em nada. O Espírito Santo mesmo vai te dar a oportunidade de ser ministro onde você estiver. E quando Ele te der a oportunidade, você vai sentir no seu coração, esse é o momento. Eu vou levantar agora e vou testemunhar. E o Senhor vai me honrar nesse lugar. Entende? Essa é a glória do Evangelho. Essa é a glória do Evangelho. Também quando você pensa que tem intermediários, isso é uma coisa complicada, porque os irmãos cultivam isso. Isso é uma tradição evangélica também no Brasil. Como a igreja evangélica no Brasil é muito influenciada pela igreja católica, ainda que nós, os evangélicos no Brasil, não gostam da igreja católica, não é? Não queremos nada com a igreja católica. Mas muitos imitam a igreja católica. Então esse negócio de flor sagrada, né, de água benta, de... o que mais? Sal grosso, tudo isso é coisa da igreja católica. O padre é que tem água benta, o padre é que vai te dar lá uma cinza na testa, tudo isso é coisa da igreja católica. Agora, os evangélicos pegaram isso também. Mas mais do que isso, pegaram também esse clericalismo terrível, de que tem uns que são intermediários. Entende? Que Deus vai ouvir certos irmãos, mas não vai ouvir todos. Deus vai ouvir o pastor porque ele é mais santo. Veja, esse é um conceito católico. Não sei se você já foi católico algum dia, mas o que é o conceito católico do santo? O santo são pessoas, os santos, né, são pessoas que viveram em algum momento vida muito correta, perfeitas, né? E essas pessoas são tão boas que quando elas oram, Deus não pode rejeitar a oração delas. Mas você, Gisele, você não. Você está cheio de defeito. Pergunta para o Flávio. Ele sabe os seus defeitos. Então, não adianta você falar com Deus. Você está precisando de alguma coisa? Fala com algum santo. Qual que é o seu problema? Ah, meu problema, eu estou querendo casar. Não é o caso dela, já é casado. Estou querendo casar. Então fala com o Santo Antônio. Santo Antônio é o santo que resolve essa questão. Quando ele ora para Deus, Deus vai ouvir. Mas se você mesmo orar, não vai adiantar. Se o Santo Antônio não quiser orar por você, você pega a estátua dele, coloca de cabeça para baixo num balde d'água, afoga ele. Sério? Sério, é verdade. Você está achando graça? Mas é verdade. Na hora que ele estiver afogando, ele fala, tá bom, vou orar por você. Aí Deus vai te ouvir. Você vê que dá muito trabalho a religião. É um negócio que tem que falar com muita gente. Olha para cá. Aí você converteu. Aí você converteu, então agora você... Não creio mais nesse negócio de santo. Mas crê. Esse é o problema. Eu estava no culto lá em Goiânia, domingo de manhã. Uma irmãzinha saiu lá de trás do prédio. É um prédio grande. Eu estou vendo ela vindo, andadinho dela. Cabeça cinza, né? Aquele cabelo cinza, bonito, parecendo uma coisa assim de algodão, né? Aquela pele assim. E ela chegou perto de mim e falou assim, pastora Luísio. Eu falei, pode falar, irmã. Ela falou, você não me engana. Você pode enganar todos, a mim não. Eu falei, claro que nunca foi minha intenção. E ela falou, eu sei que você está mais perto de Deus. Aí eu pensei comigo, corrige, não corrige, fala, não fala. Sabe uma coisa? 90 anos, não vou falar nada não. Falei, por que a irmã está dizendo isso? Pastora Luísio, quando você for orar, fala com ele a meu respeito. Você lhe vai ouvir. Abracei ela, aquele cabelinho assim, pequenininha. Pode ficar tranquila. Vou conversar com ele a respeito da senhora. Só pode ficar em paz a partir de hoje. Ela levantou a cabecinha e falou, eu não falei, eu não disse. E voltou para o lugarzinho dela, aquele passinho pequenininho. Ela não crê mais em Santo Antônio, agora é Santa Luísio. É um outro santo que ela acredita. É um outro santo que ela pode conversar mais facilmente. Persuadir com o jeitinho dela. Não é? Então, presta atenção.
Eu não tenho a pretensão de querer mudar ninguém, nem ela. Ela é amada do Senhor e minha também. E eu vou orar por ela e vou conversar com o Senhor. Senhor, por favor, por favor. Quando ela chegar, isso eu falo dela que eu falei. Porque ela está pertinho de encontrar com o Senhor. Olha para cá. Não, mas eu não falo isso com maldade. É porque isso é um fato da vida. Então, olha para cá. Mas ela vai encontrar com o Senhor mesmo, que ela é crente. Você largou um aspecto, mas você permaneceu com a mentalidade. Você continua achando que Deus vai te abençoar através de alguém somente. Eu não estou dizendo que não tem poder alguém orar por você. Tem sim. Mas não faz disso intermediário. Entendeu? Há poder quando irmãos oram uns pelos outros. Mas nós queremos que seja o fulano. Porque o fulano é o poderoso. Então ele virou o intermediário. Tenha cuidado com isso. Ah, pastor, mas isso é normal na igreja, a gente quer isso. Sim, eu sei que até muitos líderes estimulam isso. Mas não deveria ser assim no nosso meio. Isso é que às vezes atrapalha a visão de célula. O irmãozinho está feliz da vida, está vindo no culto, cheio do espírito, na alegria. Aí o pastor fala, você vai ser líder. Ele, amém, vou liderar. Na hora que ele vira líder, ele ganha uma pressão enorme, porque agora ele tem que ministrar a bênção sobre o outro, e o outro vai ter que receber. O outro veio agora e fala, você tem que orar por mim. Entendeu? E ele ora, mas aí a oração ele acha que não funcionou, o outro acha que não funcionou. Aí ele vai buscar um outro líder, esse líder não é bom. Começa aí as paranoias. E aí o cara fala, não dou conta de liderar. Eu estava tão feliz, de repente virou um fardo para mim agora. Entende? Não podemos caminhar nessa direção, filho. É importante que a gente aprenda a orar uns pelos outros. É indiscutível que na igreja tem irmãos que operam milagres, mas nós não cremos em intermediários. Nunca, eu sempre falo isso lá em Goiânia para os irmãos, nunca venha aconselhar comigo sem antes ter orado a Deus. Tem irmão que nem orou, veio perguntar a minha opinião. Ele me colocou numa posição difícil espiritualmente. Não pode ser assim. Ah, existe aconselhamento? Existe. Mas primeiro você tem que ouvir do Espírito. Primeiro você fala com o Senhor, depois com homens. É um relacionamento seu com o Senhor. Isso me introduz num outro tópico, eu vou encerrar com isso, que é o discipulado. Discipulado é uma bênção. Mas tenha muito cuidado com o conceito de discipulado que estabelece qualquer tipo de governo, domínio de homem sobre outro homem. Porque isso não é o Novo Testamento. Ora, se todos nós somos ministros, então a função do discipulador é só me ensinar a ser ministro como ele é. E não ter nenhum tipo de controle sobre a vida de ninguém. Não pode haver esse tipo de controle. E eu também não posso ter expectativa de que um irmão é que vai produzir mudança na minha vida. Ah, eu vou ter um discipulador, porque se eu tiver um discipulador, minha vida muda. Não, sua vida não muda porque um homem vai mudá-la. Sua vida muda porque o Espírito de Deus vai mudá-la. Ah, se eu fosse discípulo do pastor Daniel, eu tenho certeza que eu era diferente. Ah, e se eu pudesse andar com o pastor Luiz, eu virava anjo, tenho certeza. Na cabeça da pessoa, ele acha que há um poder especial. Tem irmão que acha que se ele vier andar comigo, com certeza ele vai virar outro, porque eu tenho o poder de mudá-lo. Essa é uma fantasia perigosa, religiosa e anti-neotestamentária. Ela é contra o evangelho. Não é homem nenhum que vai mudar você. Não há homem que tenha esse poder. Esposa não muda marido, marido não muda esposa, pai e mãe nem conseguem mudar filho. Eu não consigo mudar a mim mesmo, vou mudar alguém. Então, esse fardo não pode existir no discipulado. O discipulado não pode ser para eu levar o outro a vencer o pecado. Vem andar comigo que você vai vencer o pecado comigo. Entendeu? Tem irmão que me procura e fala, pastor Luiz, eu quero alguém, me arruma alguém para ser meu discipulador, mas alguém que me liga todos os dias, alguém que me ajuda a vencer o pecado, alguém que me ajuda a orar, alguém que me ajuda a ser um bom marido. Eu falei, você quer o Espírito Santo, filha. Você já tem. Para que você precisa de mais alguém? Porque isso é impossível. Imagina se eu arrumar alguém para fazer isso. Entende? É um peso que está além da conta, mas tem expectativas assim. Isso vai contra a visão de cada crente e ministro. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas estou dizendo que não tem discipulado? Não tem. Qual que é a função do discipulado? O discipulado, a função dele é sinalizar simplesmente. Vamos imaginar, não é? Pastor Dênio é meu discípulo. Pastor Dênio chega em mim, uma ilustração que eu sempre dou, vou repetir aqui para vocês.
Pastor Dênio chega em mim e fala: pastor Aloísio, eu tenho uma casa, estou querendo vendê-la, o que você acha? E eu digo: irmão, está vindo uma crise aí, vende logo, o preço que aparecer você vende. E ele põe a plaquinha, e ele está querendo 200 mil na casa. Alguém bate na porta e fala: está vendendo? Estou. Quanto você quer? 200. Pago 150, você vende? E ele lembra de mim, fala: pastor Luiz falou, está vindo a crise, vou vender por 150. Aí ele vende. No outro dia bate um outro na porta e fala: fiquei sabendo que estava vendendo essa casa. Mas já vendi. Já vendeu, rapaz, eu estou com um cara do interior querendo morar aqui, ele paga até 400 mil na sua casa. Na hora o Dênio fala o quê? Miséria de discipulador. Por isso que essa visão não presta. Essa visão está acabando com a igreja. Perdi 200 mil, 250 mil por causa de um conselho dele. Aí o discipulado vira um terror. Vamos imaginar o contrário. Dênio chega em mim e fala: pastor Luiz, eu quero vender minha casa, o que você acha? Eu falo: Dênio, não vende agora não. Está em crise agora. Vai valorizar, espera. Mas o Dênio põe a placa assim mesmo. Está vendendo 200 mil. Aparece um oferecendo 200, ele fala: não, vou vender não, vou esperar. Vou esperar uma época melhor. Aí aparece um outro, um tempo depois, falando: escuta, fiquei sabendo que você está vendendo sua casa? Estou pensando em vender. Olha, se você resolver, eu estou pagando 400 na sua casa. Aí ele abre um sorriso e fala o quê? Nunca mais faço nada sem ouvir os profetas do Altíssimo. Pastor Aloísio é que é homem de Deus. Quando ele fala, eu ouço. Porque eu ouvi e ganhei 200 mil. Ele vem testemunhar aqui na igreja, os irmãos tudo levanta e aplaude e fala: é isso mesmo, pastor Aloísio é o profeta que havia de vir. Esse é o discipulado. Alguém fala: foi bom isso? Foi pior. No primeiro caso foi ruim, mas agora a coisa piorou muito. Mas pastor, você deu um conselho para vender, foi ruim. Deu para não vender, foi pior. Então o que você podia fazer? O que eu podia fazer? Nada. Eu não tenho que falar para ninguém se vende ou se não vende, coisa alguma. Não é função minha dizer para o Dênio se ele tem que vender casa ou não tem que vender casa. Entende? O que eu tinha que fazer então? O Dênio chega e fala: pastor Luiz, estou querendo vender minha casa, o que você acha? Eu vou dizer o que para ele? Eu falei: Dênio, não acho nada. Você já orou sobre isso? Ah, não. Então vamos orar. Você já ouviu o Espírito sobre isso? Ouviu o Espírito? Não. Como é que eu posso ouvir o Espírito? Muito bom você ter perguntado. Vem orar comigo essa semana. Eu vou te ensinar a ouvir do Espírito. A gente vai orar durante a semana, porque o que eu posso ensinar é isso, a orar. No final da semana eu falo: Dênio, o que você está sentindo sobre vender a casa? Ai, pastor, quando eu falo em vender, agora me dá um trem ruim. Eu falo: está vendo? Isso é a palavra de Deus. A paz é o árbitro. Você perdeu a paz, então é o Espírito falando com você. Presta atenção no Espírito. Ah, então é assim? É assim que o Espírito fala. Vai aprendendo. Então veja, não sou eu que estou conduzindo, sou só a placa sinalizadora. Estou ensinando ele a seguir a Jesus. Eu nem gosto quando alguém fala que é meu discípulo. É uma coisa desagradável de ouvir. Todos nós somos discípulos de Cristo. Nós seguimos a Cristo. Agora, os mais velhos ensinam os mais novos a seguirem a Cristo. Os filhos mais experientes pegam na mão dos mais novos e falam: eu vou te ajudar, nós temos que seguir ele, Cristo. Você não segue a mim, não sou eu seu mestre. Nós seguimos a Cristo. Isso é a chave espiritual vital. Sem isso não tem ministério. Sem isso vamos ficar caindo na religião, mesmo tendo um slogan bonito. Preste atenção, eu vim aqui desafiar você hoje. Tanta coisa boa está acontecendo aqui. A igreja está crescendo. Os discípulos estão crescendo. As células estão se multiplicando. Gente sendo salva. Irmãos, coisas preciosas estão acontecendo. Mas tem mais. Há algo mais para acontecer. Eu vim aqui para deixar você insatisfeito, no bom sentido. Contente pelo que tem, mas querendo mais. Eu vim aqui desafiar você para dizer que a visão tem que ser mais revolucionária. Não tem sido o suficiente ainda. Há um impacto maior para ser causado. Quem sabe você não vai ser esse canal para ensinar, para instruir. Quem sabe você não vai escrever livros falando disso, ensinando sobre isso. É preciso falar mais da visão. Mas ensiná-la de maneira prática. E mostrar como às vezes temos deixado de vivê-la. Mas se nós a vivermos, uma revolução vai acontecer nessa geração. E eu quero ver isso. Eu vou ser parte disso em nome de Jesus. Quantos querem ser parte também? Fiquem em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor.